Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de esportes coletivos, basquetebol e handebol. Eu sou o professor Marcel Pisa e nessa aula eu irei apresentar o handebol para vocês. O handebol, ele é um esporte que ele não foi criado do nada, ele é um esporte que ele foi derivado e adaptado de outros esportes. Nós sabemos que na antiguidade nós temos aí alguns esportes que já eram praticados com bola e já eram praticados também com as mãos. Como por exemplo, na Grécia Antiga, lá em 600 anos antes de Cristo, há relatos de um jogo que se chamava Urânia. Esse jogo ele era jogado com uma bola que era mais ou menos do tamanho de uma maçã, então uma bola que cabia na mão, e o objetivo desse jogo era acertar o alvo do adversário. Na Roma Antiga, entre 1300 e 200, entre 130 e 200 depois de Cristo, havia um jogo chamado Raspartum. Esse jogo ele era muito semelhante ao rugby ou ao futebol americano, onde os soldados do exército romano eles praticavam esse jogo, esse esporte, como forma de preparação física para as batalhas. Então era um jogo onde eles tinham que carregar essa bola até a linha de fundo do campo do adversário. E na França, por volta de 1500, também existia um jogo que chamava La Palme, né, que era um jogo onde as pessoas, os indivíduos que jogavam esse jogo, eles tinham que rebater essa bola com a palma da mão. Por isso o nome La Palme. Esse jogo também é um precursor do tênis. Mas entrando agora na história do handebol, né, do handebol moderno, a gente tem 5 países que participam diretamente da história da criação do handebol. Tá? Eles são a Dinamarca, a Alemanha, a Tchecoslováquia, o Uruguai e a Suécia. Tá? Na Dinamarca, lá em 1848, o professor Roger Nielsen criou o handbold. Esse jogo ele já era jogado num campo, em 7 contra 7, e o objetivo dele era acertar o alvo, né, que era um alvo redondo ou ovalado, de cerca de 2 a 3 metros de diâmetro, que ficava na extremidade do campo adversário. Na Tchecoslováquia tinha um jogo também que era jogado com as mãos, assim como o handbold lá da Dinamarca, que se chamava Hazena. Ele foi criado pelo professor Christoph. O Hazena, o campo dele era dividido em 3 áreas: zona de ataque, zona neutra, que seria o meio do campo, e zona de defesa. Tá? Essas 3 zonas elas foram utilizadas também na criação do handebol, que a gente vai ver lá na frente, que foi o handebol de campo. Aqui no Uruguai, na América do Sul, lá por volta de 1914, o professor Gualberto Valeta ele criou um jogo chamado Salom, né, que depois ficou conhecido como balomano. Mas vocês podem pensar, né, o que o Uruguai, que é aqui no sul da América do Sul, tem a ver com o handebol que foi criado lá no norte da Europa? Aconteceu que durante a Primeira Guerra Mundial, conta as histórias, né, reza a lenda, que navios do exército alemão vieram aqui para a América do Sul e foram para o Uruguai. Então, os marinheiros do exército alemão, que foram para o Uruguai, tiveram contato com o Salom, lá no Uruguai, e levaram depois aí algumas características desse esporte para a Alemanha para praticar lá no país de origem deles. Só que lá na Alemanha já existia um jogo que era o Handball, que foi criado em 1890, tá? E depois foi adaptado para o campo de futebol em 1912. Então todos esses jogos, todos esses esportes, eles foram tendo influência, como ali no norte da Europa tinha esse intercâmbio entre países, tinha essa adaptação de regras entre esses esportes, eles foram sendo importantes na criação das regras do handebol, né? Mas o handebol ele foi criado lá em 1919, na Alemanha, pelo professor Karl Schillens. Antes disso, o professor Max Heiser
em 1917, ele tinha adaptado as regras do Torball, né, que era o Raftball. Ele adaptou o Torball para as mulheres jogarem no campo, né? Esse período, de 1917, compreende aí o período da Primeira Guerra Mundial. Então os homens, a maioria dos homens estavam envolvidos na guerra, então as mulheres tinham que ir para as fábricas trabalharem, né? E para ter um movimento de lazer, foi criado esse esporte, né? Foi adaptado as regras para o Torball, para que as mulheres pudessem jogar também, ter um esporte para seu lazer. O professor Karl Schillens, ele adaptou as regras do Torball para os homens novamente, né? E conseguiu publicar na Federação Alemã de Ginástica em 1919, com o nome de handball. Então, essa publicação das regras do handball, em 1919, pelo professor Karl Schillens, ele é considerado o marco da criação do handball, né? Então, ele teve aí influência de vários outros esportes, mas quando foram publicadas as regras do handball em 1919, é considerado a criação do handball, mas naquela época ainda era o handball de campo, tá? Não era o handball de quadra que a gente conhece, que é mais popular hoje em dia. Nas regras do handball de campo, ele era definido como no espaço de jogar num campo de futebol com o mesmo número de jogadores, então era 11 para cada lado. E 9 anos depois foi criada a Federação Internacional de Handball Amador, né, que presidia aí o handball a nível mundial e permitiu a difusão do handball para o mundo inteiro, com as mesmas regras, né? Então todo mundo praticava da mesma maneira e permitiu que vários países conhecessem o handball, né? Tanto que 8 anos depois o handball já estreou no quadro olímpico lá em Berlim, na Alemanha, onde que é o berço do handball. Falam que, pela história, na final da Olimpíada de Berlim, tinham mais de 100 mil pessoas assistindo a final do handball de campo. Era um esporte muito popular lá na Alemanha. O handball que a gente conhece hoje em dia, que é o handball de quadra, ele foi nascer lá na Suécia, né? Ele é derivado do handball dinamarquês. Como lá na Suécia, na Dinamarca, o inverno é muito rigoroso também e não dá para praticar esportes ao ar livre durante o inverno, eles adaptaram o handball de campo, né, e o handball para o handball de quadra. Então, essa adaptação ocorreu em 1924. E na época que foi criado, ele foi conhecido como handball de salão ou handball de 7, porque são jogados, o esporte é jogado com 7 atletas para cada lado. As regras do handball de quadra, elas foram unificadas pela Federação de Handball Amador, Federação Internacional de Handball Amador, em 1934. 4 anos depois, já foi disputado o primeiro campeonato mundial de handball de quadra, lá na Alemanha, que foi junto com o primeiro mundial de handball de campo também. Então as duas modalidades, elas coexistiam, tinha tanto o handball de campo quanto o handball de quadra. Porém, o handball de quadra, ele se popularizou muito mais do que o handball de campo, porque não tinha a concorrência direta do futebol, que já era o esporte mais popular em vários países, né? E ficou um esporte muito mais dinâmico, muito mais atrativo tanto para jogar quanto para se ver. Ficou um espetáculo melhor, um jogo mais dinâmico, né? Muito mais ações ao mesmo tempo, né? E além de precisar de menos jogadores para se jogar. Então o handball de quadra se popularizou muito mais que o handball de campo. Tanto que em 1966 foram suspensas as realizações de campeonatos mundiais de handball de campo, tá? E também ele saiu do quadro olímpico. O handball de campo saindo do quadro olímpico, o handball de quadra conseguiu entrar, né? O handball, vou falar só handball, que é o que a gente está acostumado a ver. Então o handball ele estreou na Olimpíada no masculino em 1972, em Munique, e em 1976, em Montreal, no feminino, tá? Então, hoje em dia, a gente só vê, né, o handball de quadra, o handball de 7. O handball de campo foi praticamente esquecido, né? Não se tem aí mais campeonatos mundiais, não faz mais parte do quadro olímpico, e o handball se popularizou como um esporte de quadra. Aqui no Brasil, o handball ele chegou com os imigrantes europeus, principalmente na região sul do país,
né? Então, lá por volta de 1930, há relatos que os imigrantes europeus praticavam handebol de campo lá no sul do país. E até hoje, a região sul ela é muito forte ainda no handebol, tem uma tradição muito grande no handebol aqui no Brasil. Porém, uma maior difusão do handebol no nosso país, né, quando o handebol começou a se espalhar mais para o nosso país, foi a partir da década de 50, e já com o handebol de quadra, né? O que aconteceu? O professor Augusto Listello, ele promoveu um curso internacional em Santos, tá, para apresentar o handebol para os outros professores. Então, nesse curso, foram aí professores, pessoal que trabalhava com o esporte do país inteiro e da América do Sul também. Então, com a apresentação desse esporte, das regras, de como se joga, das características do esporte, nesse curso, as pessoas que participaram do curso levaram o esporte para todos os estados do Brasil e para os outros países da América do Sul também. Mas o marco que transformou o handebol em um esporte popular no nosso país foi quando ele foi incluído nos Jogos Estudantis Brasileiros e nos Jogos Universitários Brasileiros, em 1972. Então o handebol passou a ser mais praticado nas escolas, tá? Passou a ser mais praticado nas universidades também, o que permitiu aí uma maior popularidade do esporte, um maior conhecimento acerca do esporte. Tanto que até hoje o handebol é o segundo esporte mais praticado no ambiente escolar, perdendo apenas para o futsal. O handebol ele ficou tão popular, né, no mundo inteiro que foram surgindo adaptações para a sua prática. Entre elas nós temos o beach handball, que é jogado na areia, né, na areia da praia, por isso que é o beach handball, que ele é jogado em 3 atletas na linha e um goleiro, uma quadra menor, né, logicamente. E é um esporte que tem algumas características interessantes, como se o goleiro fizer gol da sua própria área, vale 3 pontos. Se eu fizer um gol de jogada aérea, ou um gol com giro, com uma jogada mais espetacular, vale 2 pontos. Então é um jogo bastante atrativo de se acompanhar. A gente tem também o mini handball, que é o handball para iniciação. Então se jogam em 4 atletas na linha e um no gol, a quadra é menor, a dimensão da área é menor, o gol é menor, né, para adaptar para a realidade das crianças que estão iniciando no handball. A gente tem o handball para pessoas com deficiência, para cadeirantes, né, o handball de cadeira de rodas de 4 e de 7 pessoas. O handebol de cadeira de rodas, ele carrega ali as mesmas regras do handebol de quadra. Porém, tem uma característica interessante que não tem um goleiro fixo, né? Qualquer jogador pode ser goleiro, desde que só tenha um jogador dentro da área. Então pode sair o time inteiro para o ataque, na hora de voltar para a defesa, um jogador tem que entrar na área para ser o goleiro, tá? Então não tem um goleiro fixo. O handebol de cadeira de rodas de 4 jogam 4 atletas, o de cadeira de rodas de 7 jogam 7 atletas, igual o handebol de quadra normal. E temos também o handebol para a terceira idade, que ele foi adaptado para a terceira idade. Ele também são 7 atletas, só que é dividido em 3 atacantes e 3 defensores. E eles não trocam, não ficam correndo na quadra inteira. Então jogam 3 contra 3 no ataque de um time, 3 contra 3 no ataque do outro time. Então eu tenho menos jogadores, tenho menos contato físico e menos deslocamentos para adequar a realidade do público da terceira idade. Entrando agora para a gente falar dos fundamentos técnicos do handebol, né, que são os gestos motores que eu utilizo para poder praticar a modalidade com maior precisão e maior eficiência dentro do que a regra permite, né? Então no handebol a gente tem a recepção, os passes, a passada, os arremessos, o drible, as fintas e as ações do goleiro. Vou começar falando do drible para vocês. O drible no handebol é o ato de empurrar a bola contra o solo e ela voltar na sua mão. Então eu vou quicando essa bola no chão. Ele é utilizado para eu me deslocar com a bola pela quadra. Tá? No handebol a gente vai ver que a gente pode dar alguns passos com a bola na mão,
Porém, quando eu quero dar mais passos com a bola em minha posse, eu tenho que ir driblando essa bola para eu não cometer uma infração da regra. Só que no handball eu tenho que ter o contato com a bola durante o drible apenas na parte superior da bola, né? Se eu fizer igual eu faço no basquete, que eu sou permitido fazer no basquete, tendo contato com a bola na lateral e tirando essa minha mão, no handball é uma infração. Se entende que eu parei o drible, né, que eu tenho o controle da bola e continuei a driblar. Então é considerado duas saídas, é uma infração da regra, é uma falta, é uma infração e a posse de bola é para o adversário. Então sempre que tenho que driblar essa bola tendo contato apenas em cima da bola. A recepção no handball ela é uma constante durante o jogo, né? Então no handball eu utilizo muito passe e recepção. A todo momento eu tenho passe e recepção, porque se torna um jogo mais rápido, né? Se eu ficar driblando muito a bola, o jogo fica mais lento. Se eu fizer passes, o jogo fica mais rápido. Então se eu tenho passe, eu tenho que ter a recepção, né? Para fazer essa recepção no handball, eu tenho que fechar minhas mãos, né? Fazer um triângulo ou um W aqui com o polegar e o indicador, deixar minha mão côncava, né, para encaixar essa bola aqui e amortecer, né, e afastar os dedos para eu ter uma maior zona de contato com essa bola. A recepção mais utilizada é a recepção média, que é na região central do meu corpo. Tá? A maioria dos passes, os passes corretos, eles devem vir nessa região, que vai até na região da cicatriz umbilical, até próximo aqui a região do meu rosto, do meu nariz, mais ou menos. Para fazer uma recepção alta, a dinâmica, né, da mão, o formato da minha mão é o mesmo. Eu apenas tenho que levantar o meu braço para poder pegar essa bola no alto. Porém, quando essa bola vem embaixo, por exemplo, depois de um passe mal executado, se eu mantiver a minha recepção nesse formato, eu não vou conseguir pegar essa bola abaixo da linha da minha cintura. Então eu tenho que inverter a minha mão, né? Fazer um M aqui com o meu dedo mínimo e o meu dedo anelar, manter a minha mão côncava, né? Os dedos afastados, para eu poder receber essa bola mais embaixo, conforme vocês podem ver aqui na imagem, né? Uma recepção média, onde eu vou receber essa bola na altura do meu rosto, na altura do meu peito, e uma recepção baixa, onde eu tenho que inverter a minha mão para poder receber essa bola. Alguns erros comuns que acontecem na recepção é deixar as mãos espalmadas, né, onde essa bola vai bater e eu não vou conseguir segurar ela, então corro o risco de perder a posse de bola. Deixar as mãos muito juntas ou muito afastadas, que vai fazer com que ou eu não consiga segurar essa bola, ou que eu perca o controle dela. Deixar os dedos para frente, né, vai ocasionar essa bola poder bater no meu dedo e causar uma luxação, causar uma lesão. Ou deixar as mãos muito paralelas, né, não vou bater essa bola aqui do lado. Se eu fizer isso, essa bola vai passar e vai me atingir, pode até me machucar. Vamos falar agora dos passes. Para falar do passe, primeiro eu tenho que falar da empunhadura para vocês, né? A empunhadura é como eu vou segurar essa bola de handball, né? Então todo passe ele parte de uma empunhadura. Eu tenho que segurar essa bola com uma mão só para fazer esse passe. A empunhadura eu vou segurar bem firme essa bola, sendo que o meu dedo polegar e meu dedo mínimo eu vou fazer apreensão, são os dedos de força para segurar essa bola. E os outros três dedos, o indicador, o dedo médio e o anelar, são os dedos que vão dar a direção para a bola na hora do passe. Então quando eu faço um passe no handball, essa bola ela sai girando ao contrário, né? Eu faço o passe e essa bola sai da minha mão girando ao contrário. Então esses três dedos, eles dão a direção para a bola, enquanto o polegar e o dedo mínimo são os dedos que fazem a apreensão dessa bola. Eu tenho 4 tipos de passes que são mais utilizados no handball e os passes especiais, que são os passes que dependem da criatividade e da habilidade do jogador. O mais utilizado é o passe de ombro, né? É um passe
mais seguro, tem uma mecânica mais fácil de ser executada, e é um passe que pode ser tanto um passe curto quanto um passe longo, porque eu tenho bastante controle sobre o movimento e eu consigo também empregar bastante força, né? Então é um passe onde meu ombro, ele vai estar, meu braço vai estar alinhado com o meu ombro, um ângulo de 90 graus do antebraço com o braço, e eu vou fazer uma rotação interna do meu ombro e termino com uma flexão de punho, né? Eu vou soltar essa bola aqui na frente. O passe quicado, ele tem a mesma dinâmica, porém é um passe que eu vou fazer com que essa bola quique no chão até chegar no destino dela, que é o meu companheiro. Então, por exemplo, quando tem um adversário na minha frente que impeça esse passe de ombro, eu posso fazer um passe quicado, que essa bola vai quicar próximo ali ao corpo dele e chegar até o meu companheiro. O passe de peito, como o próprio nome já diz, a bola parte aqui da região próxima ao peito, próxima ao ombro, e eu empurro essa bola para frente, tá? No passe de peito, geralmente a bola não sai girando, porque o movimento que eu faço é de empurrar essa bola. E é um passe que eu não consigo imprimir muita força na bola. Eu não consigo fazer um passe longo com um passe de peito. Então ele é um passe curto a médio. Geralmente é utilizado para acionar o pivô, né, no meio da defesa adversária, para surpreender a defesa. Estou com a bola aqui, passo um passe rápido de peito para surpreender a defesa adversária e acionar o meu pivô, ou algum outro jogador que esteja em condição ali livre para receber essa bola. Então a bola começa aqui próxima à região do peito, eu vou empurrar essa bola para frente, tá, e vou soltar ela aqui na minha frente. O passe pronado ou passe em pronação é um passe bastante executado para dar velocidade ao jogo, né? Porém é um passe um pouco mais difícil de ser feito, né? Porque a gente vai realizar, ele é um passe lateral, onde eu realizo uma pronação do meu punho e solto essa bola aqui do lado, né? Então, recebi a bola, em vez de eu ter que girar para fazer o passe para o meu companheiro, ou para a minha companheira, eu vou receber essa bola e soltá-la aqui do lado, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então eu faço uma pronação do meu punho e solto essa bola, tá? É um passe que dá velocidade, porque eu não preciso ficar girando o meu corpo para fazer um passe de ombro, tá? Porém é um passe um pouco mais difícil de ser executado. Tem que ter uma boa empunhadura para essa bola não escapar na hora que eu faço a pronação do meu punho. Então ele é um passe um pouquinho mais difícil de ser apreendido, tá? E tenho também os passes especiais, que vão depender aí da habilidade do jogador que vai executar. Tem o passe por trás da cabeça, passe pelas costas, passe por sobre o ombro, passe por baixo das pernas, passe em reversão, tá? Então, como o handball, ele permite que o atleta segure a bola com a mão e a bola é relativamente pequena, né, para o controle dele, ele pode fazer o passe aí da maneira que a situação exigir e da maneira que a habilidade dele permitir também. Então aqui nós temos um passe de ombro, né? Percebam aí o posicionamento do braço, do antebraço, o ângulo de 90 graus, e essa bola parte aí mais ou menos de cima da cabeça. Eu tenho que girar o meu tronco para poder fazer esse passe para o meu colega, para o meu companheiro. Temos aqui um passe em pronação, que é um passe lateral, né? Então, percebam que eu não preciso girar o meu tronco para ficar de frente para a companheira aqui. É um passe lateral, eu só pego essa bola e solto do meu lado. E um passe aqui pelas costas, um passe em reversão, né? A atleta percebeu que tinha uma companheira livre nas costas dela e fez o passe, né, utilizando toda a habilidade que ela tem para essa bola chegar até na companheira. Então depende da situação e depende da habilidade do jogador ou da jogadora para executar um passe especial. No handball, a passada também é uma constante, né? O que é a passada? É o movimento de eu poder andar com a bola tendo ela em minha posse, né? Eu estou com a bola, eu posso dar alguns passos com ela na minha mão sem cometer uma infração da regra. No handball, eu posso dar até 3 passos com a bola na mão. Então isso é chamado de passada trifásica ou ritmo trifásico, tá? Então,
como após esses 3 passos eu tenho que ou realizar um passe ou realizar um arremesso, para o jogador que é destro, né, que joga com a mão direita, é indicado ele começar a passada com a perna esquerda. Então ele vai fazer pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, para terminar com o corpo posicionado, podendo fazer esse giro do tronco, para fazer um passe ou um arremesso mais forte. Para quem é canhoto, é ao contrário. Então começa com a perna direita, perna esquerda, perna direita e termino aqui bem posicionado para fazer ou um passe ou um arremesso. Tá? Isso é uma maneira didática de ensinar a passada, tá? Mas nada impede de eu fazer apenas um passo, fazer 2 passos ou fazer a passada ao contrário. Tá? Porém, para ensinar a passada, para quem está iniciando a aprender de maneira mais eficiente, é indicado ensinar dessa maneira. Quem é destro faz esquerda, direita, esquerda. Quem é canhoto faz direita, esquerda, direita. Certo? No handball, porém, nós temos ainda uma particularidade na regra, que permite eu fazer uma passada dupla trifásica. Como que isso acontece? Ó, quando eu recebo a bola, tá? A bola veio do meu companheiro, eu recebi essa bola. Eu posso dar até 3 passos. Então eu faço lá, esquerda, direita, esquerda. Fiz uma passada trifásica. Só que eu não tinha realizado nenhum drible antes, então recebi a bola, dei 3 passos. Eu posso driblar a bola, segurá-la novamente e dar mais 3 passos. Então posso realizar uma passada dupla trifásica. Tá? É uma particularidade que a regra permite. Então quando eu recebo a bola vindo de um companheiro, eu tenho posse dessa bola, faço 3 passos, driblo essa bola novamente e dou mais 3 passos. Tá? Então, essa combinação permite aí eu fazer muitas ações durante o jogo e deixa o jogo muito mais atrativo de ser jogado e de ser visto também. Então, com isso, eu posso fazer as passadas combinadas. Né? Então, se eu posso dar até 3 passos e driblar a bola e dar até mais 3 passos, eu posso combinar da maneira que a situação exigir. Posso dar 2 passos, saltar para o arremesso, driblar essa bola e dar mais 3 passos. Posso dar 3 passos, driblar a bola e dar mais 1 passo ou mais 2 passos. Tá? Vai depender do que a situação exigir e do que o atleta é capaz de fazer. Tá? Então a passada é o fundamento que me permite dar até 3 passos com a bola em minha posse. Tá? Após os 3 passos, eu posso ou driblá-la, né, se eu não tiver driblado antes, ou eu tenho que realizar um passe ou um arremesso para me desfazer dessa bola. Os arremessos, né? Os arremessos é a parte que todo mundo gosta no handball, né? Que é a parte de fazer o gol, né? De marcar o ponto, né? De fazer com que a bola chegue na baliza, que o goleiro não consiga pegar essa bola e eu marco um ponto para a minha equipe. O arremesso ele é uma combinação da passada com o movimento do braço para fazer o arremesso. O arremesso básico ele é semelhante a um passe de ombro, porém, quanto mais eu conseguir girar o meu tronco, estender o meu braço para trás, mais forte é esse movimento de giro do tronco e finalização com o braço. Né? Quanto mais eu conseguir imprimir força nesse movimento, mais forte a minha bola chegará ao gol. Né? Só que o arremesso não é só força, ele precisa de força e precisa de técnica. Né? Para direcionar a bola, para tirar essa bola do goleiro, para enganar o goleiro, fingir que vai arremessar num lado e arremessar no outro, né? Mudar o tipo de arremesso durante o salto. Então, eu preciso tanto de força para o goleiro ter menos tempo de reação para defender essa bola, como eu preciso de técnica também para direcionamento do meu arremesso. Eu tenho alguns tipos de arremesso. Os arremessos em suspensão simples e suspensão dupla. Suspensão simples é quando eu realizo a passada trifásica ou outro tipo de outra passada e salto apenas com uma perna. Né? Então, eu sou destro, eu realizo a passada trifásica. Pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo e salto, realizo um salto apenas com a força da minha perna esquerda.
Então eu fiz um arremesso de suspensão simples, apenas uma perna fez a força do arremesso. Quando eu realizo o arremesso de suspensão dupla, isso quer dizer que eu realizei o salto utilizando a força das minhas duas pernas, né? Então é semelhante a uma passada de ataque do vôlei, da cortada do vôlei. Então eu vou dar o exemplo do jogador destro. Ele realizou a passada com a perna esquerda, colocou pé direito, pé esquerdo no chão e saltou com as duas pernas, né? É um arremesso onde eu consigo uma impulsão vertical maior. Então, se eu estou muito próximo da defesa adversária e a defesa é alta, eu realizo o salto em suspensão dupla para ganhar mais altura e conseguir fazer o arremesso por cima da barreira adversária, né? Então, no salto em suspensão simples, eu consigo ganhar altura, mas eu ganho mais distância de salto. No suspensão dupla, eu não ganho tanta distância, mas eu ganho mais altura para realizar esse arremesso. Tem os arremessos em apoio. Geralmente eles são executados pelos armadores. Como o próprio nome já diz, é um arremesso que eu faço sem salto. Eu realizo ele com o apoio de pelo menos um ou os dois pés no chão. É um arremesso mais rápido, geralmente ele é utilizado para surpreender a defesa e o goleiro adversário, né? Os armadores estão lá trocando passe, realizando o engajamento, eles percebem algum buraco na barreira adversária, na defesa adversária, e já realizam um arremesso rápido, né? Sem precisar saltar, sem chamar a atenção do adversário. É um arremesso mais rápido, que também é um arremesso bastante forte, que surpreende aí a defesa e o goleiro adversário. Tem os arremessos com queda frontal, geralmente ele é utilizado pelos pivôs, quando o pivô está muito próximo à linha da área adversária, da área do gol, ele realiza um giro, como não tem nenhum marcador ali na sua frente, ele realiza um salto para frente para chegar mais próximo do gol, né? E realiza uma queda frontal, né? Tem também os arremessos com queda lateral, geralmente são utilizados pelos pontas, né? Os pontas, eles têm que fazer o salto adentrando a área, né? Então eles fazem uma passada para o arremesso um pouco diferente. Eles fazem a passada acompanhando a linha da área, né? E saltam para dentro da área para ter um melhor ângulo de arremesso, né? Para melhorar esse ângulo, eles inclinam o corpo, né? Ou para a direita ou para a esquerda, para conseguir ter um melhor ângulo do gol. Como eles inclinam o corpo, eles arremessam e fazem uma queda lateral, né? Tanto uma queda com peixinho, deslizamento, ou uma queda com rolamento, tá? E tem o arremesso de vaselina, né? Um arremesso de cobertura, quando é um arremesso bastante bonito de se ver, né? O atacante vai fazer o arremesso, o goleiro sai para diminuir o ângulo de arremesso dele e ele solta essa bola por cima do goleiro, né? Um gol de cobertura. É uma jogada bastante bonita de se ver no handball. E também uma jogada bastante bonita é o arremesso com efeito, ou a rosqueta. Quando o atacante ele arremessa essa bola no chão, com um efeito, né, essa bola sai girando da mão dele, e ela quica no chão, indo para uma direção, com o efeito que ela está girando, ela bate e entra no gol, né, tanto para um lado quanto para o outro. Então ele faz esse arremesso jogando essa bola longe do goleiro, numa região que ela vai quicar e vai voltar para dentro do gol. É um arremesso bastante bonito de se ver também durante o jogo. Vamos falar das fintas agora, né? Como o handball ele permite esses 3 passos com a bola na mão, permite a passada, as fintas também acabam sendo uma constante durante o jogo. Quando eu estou próximo ao meu adversário, eu tenho que incomodar a defesa adversária, né? Então, se eu ficar parado, só trocando passes, a defesa adversária também fica parada, ela não se mexe para impedir a minha progressão até perto do gol, até perto do alvo. Então, eu tenho que sempre incomodar a defesa adversária. Então, para isso, eu utilizo as fintas, tanto para incomodar a defesa, quanto para poder passar do meu adversário e realizar um passe, ou passar, ficar livre para fazer um arremesso para o gol. As fintas, elas têm uma sequência pedagógica em 6 passos, né? Primeiro, ela tem uma corrida de aproximação, então eu
driblando essa bola, eu chego próximo do meu adversário, né? Não tem como eu fazer uma finta longe dele, então eu tenho que me aproximar do adversário para fazer a finta em cima dele. Tem a fixação, onde eu faço a minha base de apoio para poder realizar a minha finta. O deslocamento do corpo, posso sair tanto para o meu lado esquerdo quanto para o meu lado direito. A finta propriamente dita, que a gente vai ver que tem vários tipos de finta. Então eu realizo a finta no meu adversário, faço o aprofundamento, que é quando eu passo do meu adversário, ele fica para o meu lado ou para trás de mim, e finalizo, tanto com um arremesso ou com um passe. Então esses são os 6 passos, né? São as 6 fases da sequência pedagógica para aprender uma finta. Os tipos de finta que eu tenho no handball. A finta lateral e a finta de corpo, que são realizadas praticamente a todo momento no jogo, né? Então, uma finta lateral, eu parei em frente ao meu adversário, eu saio para um lado ou saio para o outro, né? Faço uma finta lateral no meu adversário. Eu posso fazer uma finta lateral com o corpo, eu finjo que vou para um lado com o meu corpo e volto para o outro, né? Essas fintas têm que ser executadas de maneira rápida, né? Com bastante agilidade, para surpreender meu adversário. Se eu fizer uma finta lenta, meu adversário consegue me bloquear, consegue me segurar e não tem nenhuma efetividade. Então, para fazer a finta, o jogador precisa ter um bom controle corporal e boa velocidade de movimentação, para conseguir se sobressair sobre o adversário. Temos também a finta de braço, quando eu faço a fixação. Por exemplo, eu sou destro, eu vou sair para o meu lado esquerdo, vou girar o meu braço no meu adversário, fazendo com que ele não consiga pegar essa bola da minha mão. Fiz esse giro, faço o aprofundamento, né? O adversário já ficou para trás e não consegue mais pegar essa bola. Temos também a finta de giro, quando eu pego essa bola e giro no meu adversário, né? Eu dou o meu ombro para ele, faço um giro e saio pelo outro lado. Eu dou meu ombro para ele, faço o giro e saio pelo outro lado. As fintas de arremesso ou finta de passe, eu finjo que vou fazer um arremesso, a defesa vai fazer o bloqueio, né? Ou vai tentar me impedir esse arremesso, e eu faço um passe, eu faço um arremesso pelo outro lado. A finta de passe é a mesma coisa, eu finjo que vou fazer um passe, o adversário vai para tentar interceptar esse passe, ou vai para marcar o meu colega, e eu faço outra ação, faço um arremesso, ou continuo o drible, e surpreendo a defesa adversária. E como a gente tem aí a possibilidade de fazer a passada dupla trifásica, eu tenho também a possibilidade de fazer fintas combinadas. Eu posso fazer uma finta lateral, depois uma finta de braço, uma finta de braço com uma finta de giro, uma finta de arremesso com uma finta de corpo. Então eu posso combinar aí as fintas da maneira que a situação permitir e da maneira que a habilidade do jogador também permitir. Então o jogador tem que ter a capacidade de combinar essas fintas para se sobressair na situação que está à sua frente. Temos também as ações do goleiro. No handball, o goleiro ele é permitido a tocar na bola com qualquer parte do corpo, né? Só que no handball, os arremessos são fortes e geralmente de uma distância curta, né? Então, no handball, vai ser difícil vocês verem um goleiro segurando essa bola, igual acontece no futebol ou no futsal. Geralmente, o goleiro do handball está preocupado em bater nessa bola, apenas bloquear que a bola não vá para o gol. Utilizando também a regra de que se a bola pegar no goleiro e sair para a linha de fundo, a bola é do goleiro, a bola não é do adversário, não é um escanteio, igual acontece no futebol. Então o goleiro, se ele espalmar essa bola e ela sair para a linha de fundo, a bola é dele. Então ele não precisa ficar agarrando a bola toda hora, até porque é uma ação difícil do goleiro agarrar a bola no handball. O goleiro ele utiliza tanto os braços quanto as pernas para fazer as defesas. Então o goleiro tem que ter bastante velocidade de movimento de braço e perna, quanto bastante flexibilidade, né? A defesa pode ser alta, pode ser média, pode ser baixa ou pode ser em X, né? O goleiro ele pode utilizar a mão e a perna em qualquer tipo de defesa. Então ele pode fazer uma defesa alta utilizando o braço e as pernas, uma defesa média utilizando o braço e as pernas e uma defesa baixa utilizando o braço e as pernas. Ele faz isso para ter uma maior superfície de contato, né? Se eu conseguir
utilizar meu braço e minha perna aqui, eu tenho um bloqueio maior da bola. Só o meu braço é um bloqueio menor da bola, né? E a defesa em X, o goleiro geralmente é um arremesso que está cara a cara com o goleiro, né? O atacante está dentro da área, né, no ar, para arremessar essa bola. O goleiro sai fazendo um X com o corpo, com os braços e com as pernas, para diminuir o ângulo de arremesso do jogador. Tá? Nessas saídas em X, que acontece muito os arremessos de vaselina, que o atacante joga a bola por cima do goleiro. Então, como vocês podem ver aqui, mesmo uma defesa alta, o goleiro tem que ter a capacidade de chegar com o braço e com a perna nessa bola, né? Para ter uma maior superfície ali de bloqueio para a bola. Uma defesa baixa, a mesma coisa. O goleiro tem que ter velocidade de movimento para conseguir chegar nessa bola com o braço e com as pernas e com a perna para tentar bloquear ao máximo essa bola. Vamos entrar agora na parte tática do handball, nos aspectos táticos do handball. Tá? Vou lembrar para vocês que tática não quer dizer apenas os sistemas de jogo da equipe, né? Todas as ações de decisão que os jogadores praticam na quadra são ações táticas, né? Então, não existe nenhuma ação no jogo, né? Nenhuma decisão que não esteja envolvido tática. Ela pode ser tanto individual, quando é o atleta, ele decide sozinho o que fazer, né? Ele decide se vai fazer uma finta, se vai fazer um arremesso, se vai fazer um passe. Pode ser de grupo, quando ele utiliza 2 a 3 jogadores fazendo a ação conjunta, pode ser no ataque ou na defesa. E uma tática coletiva, quando é a equipe inteira fazendo ali, participando das ações do jogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. No handball, a gente tem 4 posições básicas, né, de ataque. A gente tem os armadores, que podem ser o armador central, o armador esquerdo e o armador direito. Os armadores, como o próprio nome já diz, eles são responsáveis por armar as jogadas. Geralmente, o armador central é um jogador que é mais habilidoso com a bola, é um jogador que consegue visualizar as jogadas de uma maneira diferente. Então ele seria mais ou menos como o armador do basquete. É um cara ali que pensa mais o jogo. Mas também é um jogador que tem que ter um bom arremesso, principalmente um arremesso de apoio, porque todos os atletas têm essas funções. Né? Então ele tem tanto que armar as jogadas, né, fazer os passes, como também finalizar a gol. Os armadores esquerdo e direito geralmente são jogadores mais altos, né, e mais fortes, que são bons finalizadores de longa distância, de média e longa distância. Então, jogadores que ajudam também a armar as jogadas, mas são jogadores que conseguem ter aí uma boa impulsão para fazer os arremessos com suspensão. Os pontas esquerdo e direito, eles ajudam a preencher a quadra na profundidade e na largura. Então, eles aplicam bastante o conceito de ataque de amplitude, né? Que permite com que eu ocupe minha quadra de maneira na largura e na profundidade, fazendo com que a defesa adversária tenha que se espalhar para poder me bloquear o ataque. Se os pontas, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo, os pontas eles estão mais próximos aqui à região central da quadra. Geralmente eles ficam próximos à linha de fundo, lá na junção da linha lateral com a linha de fundo. Então eles preenchem a quadra na largura e na profundidade. Isso faz com que a defesa adversária se abra e sobre algum espaço, né, ou as movimentações da minha equipe façam com que sobre alguns espaços para poder finalizar o gol. Né. Se eles ficarem muito próximos aqui dos armadores, a defesa se concentra aqui na frente, né, e forma literalmente uma barreira que impede aí minhas infiltrações. O pivô, ele joga geralmente junto com a defesa adversária. Então ali na defesa, ele vai ser responsável por bloquear os defensores ou por arrumar espaços para ou ele finalizar ou os armadores finalizarem. Né? Então o pivô é um jogador bastante inteligente. Hoje, a maioria das equipes
fazem suas jogadas utilizando o pivô como base. Então o pivô ele tem que ou bloquear a movimentação da defesa adversária ou procurar espaços ali na defesa para ter uma condição boa de fazer o arremesso. No handball tem uma particularidade, né? Os jogadores que jogam do lado direito, né, o armador direito e ponta direita, é mais fácil para eles serem canhotos, né? Porque ele tem um melhor ângulo de arremesso sendo canhoto jogando pelo lado direito. A mesma coisa acontece para quem joga do lado esquerdo. O ponta esquerdo e o armador esquerdo, eles são destros, né, para ter um melhor ângulo de arremesso com a mão direita. Tá? E temos também o goleiro, como eu falei para vocês, é um jogador especial, assim como o goleiro no handball, o goleiro do futebol, o goleiro do futsal. Para realizar um ataque, eu tenho 4 maneiras de realizar meu ataque. Uma das mais efetivas é a transição ofensiva direta ou o contra-ataque direto. Né? Por que contra-ataque é mais efetivo? Porque no contra-ataque eu consigo pegar a defesa adversária em desvantagem, eu surpreendo a defesa adversária. Geralmente eu estou em superioridade numérica ou às vezes eu estou até livre. Né? Então, a partir de um arremesso mal sucedido da equipe adversária, ou de uma roubada de bola, eu saio em velocidade para o meu ataque e pego essa defesa desprevenida ou até chego livre para fazer o gol. Como vocês podem ver aqui na imagem, provavelmente o arremesso foi realizado do lado aqui direito, né? pelo pivô que está aqui mais próximo à área. Quem estava do lado direito da defesa já saiu para o contra-ataque rápido. Né? Se o goleiro conseguir fazer essa ligação rápida, esse atleta aqui de amarelo vai sair livre lá na cara do gol para fazer o gol. Então a maneira mais rápida de eu chegar até no gol é um contra-ataque direto ou uma transição ofensiva direta. Se o meu contra-ataque não deu certo, né, eu vou fazer uma transição ofensiva indireta ou uma transição ofensiva sustentada. Eu saí para o contra-ataque, mas eu não consegui realizar o arremesso para o gol, porque a defesa adversária voltou mais rápido. Né? Então, eu espero os outros jogadores da minha equipe chegarem, na segunda linha chegar, e realizo o ataque de maneira, o contra-ataque de maneira indireta. Então, o contra-ataque indireto é um contra-ataque direto que não deu certo. Depois disso, se eu não conseguir realizar a transição ofensiva direta, eu vou posicionar meus jogadores no ataque. Então, na hora de sair do contra-ataque, geralmente os jogadores não saem nas posições que eles jogam, né? Eles saem nas posições que dá para eles correrem para o ataque sem que ninguém os marque. Então, não deu certo a ofensiva direta, nem a indireta, eu vou me posicionar nas posições de ponta esquerda, ponta direita, armadores, para fazer um ataque posicional. E quando eu saio um ataque sem ser de contra-ataque, eu faço um ataque em sistema, que todos os jogadores já saem nas posições corretas que eles atuam no ataque para fazer um ataque em sistema, né, utilizando aí a formação que o técnico definiu para a equipe. No ataque posicional e no ataque em sistema, eu realizo também as substituições. Né? Tem jogadores que só atuam na defesa e jogadores que só atuam no ataque. Então, quando eu faço esse ataque um pouco mais lento, permite que eu faça substituições e jogadores voltem para a quadra nas posições que tem que atuar. Falando dos sistemas de ataque, para eu visualizar na quadra o sistema de ataque, tem 2 linhas imaginárias. Né? A gente tem aqui a primeira linha ofensiva e a segunda linha ofensiva. Tá? Então, a partir dessas linhas que são imaginárias na quadra, eu defino os meus sistemas de ataque. Tá? Porém, tem que ficar claro que esses sistemas são apenas uma estrutura da equipe, né? Porque no jogo os jogadores não ficam parados nas posições deles. Né? Se ele ficar parado, a defesa consegue marcar ele facilmente. Né? Então, há muitas movimentações. Então, geralmente eu saio no sistema de ataque, mas durante o meu ataque, esse sistema muda. Né? Então, apenas é uma maneira de estruturar a equipe conceitualmente. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um sistema 5-1,
onde os 5 jogadores ficam na primeira linha ofensiva e um jogador fica na segunda linha ofensiva, que é após a linha tracejada, a linha de 9 metros. Então está só o pivô próximo à área, os outros 5 jogadores eles estão na primeira linha ofensiva. Tá? Se esses pontas, direito e esquerdo, forem lá para o fundo da quadra, lá perto da junção da linha lateral com a linha de fundo, eu crio um sistema 3-3. Né? Então percebam que o 5-1 e o 3-3 são uma constante durante o jogo. Né? Depende da movimentação dos pontas, eu fico no 5-1 ou no 3-3. Então a gente não precisa ficar parado, né? Ficar travado no mesmo sistema de jogo, no mesmo sistema de ataque durante todo o ataque. Eu tenho também um sistema 4-2, onde eu tenho 4 jogadores na primeira linha ofensiva e 2 jogadores na segunda linha ofensiva. Pode ser tanto um ponta que entrou para ser o segundo pivô, quanto um armador que entrou para ser o segundo pivô. Então eu fico com 4 jogadores aqui na primeira linha e 2 jogadores na segunda linha. Acontece também dos 2 pontas, direito e esquerdo, afundarem, irem lá próximo à linha de fundo. Então eu fico com 2-4. Tá? Então percebam que os sistemas eles mudam a cada lance, né? Depende da movimentação dos jogadores. Esses sistemas de ataque são apenas conceituais e para estruturar aí um pouco a tática de ataque da equipe. Falando da defesa, né? Eu sempre tenho que ter um equilíbrio, né, defensivo quando eu estou no ataque. O que isso quer dizer? Eu estou atacando, né, mas eu já tenho que estar preparado para voltar para me defender. Então sempre tem que ter um equilíbrio defensivo no ataque e um equilíbrio defensivo e um equilíbrio ofensivo quando eu estou na defesa. Tá? Minha equipe tem sempre que estar preparado para atacar depois de defender ou para defender depois de atacar. Se eu estou no ataque, eu faço um arremesso mal sucedido que não sai em gol, ou até que sai o gol e eu tenho que voltar rápido para a minha defesa, eu faço uma transição defensiva ou um retorno defensivo. Né? Os jogadores voltam rápido, como na imagem aqui, para a minha defesa. Né? Geralmente essa defesa, a transição defensiva, ela é utilizada para bloquear o contra-ataque adversário. Né? Depois disso, se o time adversário não conseguiu realizar o ataque, né, não conseguiu realizar o contra-ataque, eu vou para a minha defesa posicional ou defesa temporária. Né? A minha equipe conseguiu voltar e conseguiu ali formar a minha defesa, bloqueando o ataque adversário. E tenho também a defesa em sistema, né, que já é a minha equipe posicionada da maneira que tem que ser posicionada, esperando o ataque adversário, com cada jogador na sua posição. Eu tenho alguns sistemas de defesa também no handball, assim como eu tenho sistemas de ataque, eu tenho sistemas de defesa, que vão ser divididos em defesa individual, defesa por zona e defesas mistas, tá? Assim como todos os esportes coletivos, que tem a invasão de campo. A defesa individual, ela é discriminada com a nomenclatura 6+6. Né? Então são 6 jogadores marcando individualmente os 6 jogadores da equipe adversária. Então onde eles forem na quadra, os marcadores vão acompanhar eles. Né? Então é uma defesa que deixa a quadra muito aberta. Né? Percebam que aqui a frente da área, né, a frente do meu alvo, do meu gol, ela está desguarnecida. Então se o ataque conseguir trocar passe rápido, conseguir fazer as fintas, vão sair de frente para o gol. Né? E temos também as defesas por zona. Né? Assim como a gente tem as linhas imaginárias para organizar o ataque, a gente também tem as linhas imaginárias para organizar a defesa. Eu tenho ali a primeira linha defensiva, a segunda linha defensiva e a terceira linha defensiva também. Né? Então, nas defesas, nos sistemas de defesa por zona, eu vou ter o sistema básico, que é o 6-0. Geralmente, a maioria das pessoas já está acostumada a ver. Que são os 6 jogadores, aqui que estão em vermelho, vocês podem perceber. Então, os 6 jogadores na primeira linha de defesa. Né? Então, ficam os 6 ali próximos à linha da área,
bloqueando a frente do meu gol. Percebam que na defesa eu não tenho pontas, armadores e pivôs. Eu tenho 3 jogadores do lado esquerdo, 3 jogadores direito. Então eu tenho a defesa 1 direita, defesa 2 direita, defesa 3 direita. Defesa 1 esquerda, defesa 2 esquerda, defesa 3 esquerda. Tá? Então, os jogadores eles podem defender numa posição e atacar em outras. Tá? Não quer dizer que os armadores defendem a parte central, os pontos defendem a parte externa. Tá? Isso pode modificar de acordo com a característica da equipe. Quando eu avanço um jogador para frente, eu tenho a defesa 5-1. Ficam 5 jogadores marcando na primeira linha e um jogador marcando na segunda linha. Tá? Mas continua sendo uma defesa por zona. Tá? Ele vai defender essa região aqui da frente, fazer o bico da defesa. Se eu avanço 2 jogadores, eu vou ter a defesa 4-2. 4 marcando na primeira linha e 2 na segunda linha. Posso ter também a defesa 3-3, né? 3 na primeira linha, 3 na segunda linha. E também a 3-2-1, que é uma defesa bastante utilizada em equipes profissionais. Né? Eu tenho 3 jogadores na primeira linha, 2 jogadores na segunda linha e 1 jogador na terceira linha. Né? Então, na imagem aqui do canto, dá para ver melhor, né? A divisão aqui, 3 próximo à área, 2 próximos ali à linha de 9 metros e 1 jogador mais à frente. Essa defesa ela é interessante porque eles sempre formam um triângulo entre os jogadores. Tá? Então, os jogadores eles têm que se ajudar, né, na movimentação, fazendo os triângulos para não deixar a equipe adversária penetrar ali, fazer as infiltrações para fazer o arremesso. É uma defesa que precisa ser mais elaborada, mais treinada, então ela é um pouco mais difícil de ser executada, porque sobra mais espaço, né? Como vocês podem ver, da 6-0 para 3-2-1, os espaços entre os jogadores são maiores. Então, os jogadores têm que ser mais inteligentes defensivamente e se movimentar mais para impedir que o ataque tenha êxito. Vamos falar sobre as regras do handball agora. O handball, ele é disputado numa quadra que mede 40 por 20 metros. Tá? Percebam que a quadra do handball, ela não tem muitas linhas, é uma quadra mais limpa, né? Então ela tem 40 metros de comprimento por 20 de largura. A área do handball, ela tem 6 metros de distância em relação ao gol, tá? Assim como a área do futsal também. E a gente tem essa linha tracejada, essa linha pontilhada na frente da área, que é a linha de 9 metros, né? Então, a área tem 6 metros de distância do gol, a linha tracejada tem 9 metros de distância do gol. Então, entre a linha tracejada, a linha pontilhada, e a área tem uma distância de 3 metros. Entre essas duas linhas, a gente tem a marcação de 7 metros, que é onde são cobrados os tiros de 7 metros, e dentro da área a gente tem uma marcação de 4 metros, que é até onde o goleiro pode sair para realizar a defesa de um tiro de 7 metros. Então, o jogador vai realizar o tiro de 7 metros, o goleiro pode sair até 4 metros à frente do gol para diminuir o ângulo do arremessador e fazer a defesa. A gente tem também aqui no canto, né, a zona de substituição, que ela se estende por 4,5 metros em relação à linha central da quadra. Os jogadores só podem ser substituídos por essa área. Então, o jogador da equipe que está do lado esquerdo da quadra só pode entrar e sair na zona de substituição. O gol no handball, ele tem 3 metros de comprimento por 2 metros de altura e tem a particularidade que as traves são quadradas ou retangulares, né? Diferente do futebol, que as traves são redondas, né? E no handball, elas são tracejadas para facilitar a visualização do gol. A partida no handball, ela é disputada em 2 tempos de 30 minutos para categorias acima de 16 anos. Então, são 2 tempos de 30 minutos de tempo corrido, né, com 10 minutos de intervalo. Porém, durante esse tempo, o árbitro acontece em algumas ocasiões que o árbitro pode parar o tempo, né, para o cronômetro e depois solta novamente para recomeçar a partida, mas o tempo é corrido. Categorias menores, né, sub-16, 2 períodos de 25 minutos e sub-12, 2 períodos de 20 minutos. Se a partida terminar empatada, a gente tem 2 períodos de prorrogação de 5 minutos com 1 minuto de intervalo entre eles.
Se persistir um empate, a gente vai para a disputa de 7 metros, que é semelhante à disputa de pênalti no futebol ou no futsal. 5 cobranças por equipe, alternadas. Se persistir o empate, vai sendo uma alternada por cada equipe. As bolas do handball, a gente tem 3 tipos de bola. A bola 1, né, H1L, que ela é da categoria feminina de 8 a 14 anos e na categoria masculina de 8 a 12 anos. Né? A bola número 2, o H2L, ela é da categoria feminina acima de 14 anos e na masculina de 12 a 16 anos. E a bola de número 3, né, a H3L, que ela é somente para as equipes masculinas acima dos 16 anos. A equipe de handball ela é composta de até 14 jogadores, sendo que só 7 ficam em quadra. Né? No máximo, 7 jogadores podem ficar em quadra, sendo um goleiro. Então são 6 jogadores na linha e um no gol. Para eu começar uma partida, eu tenho que ter pelo menos 5 jogadores. Então eu tenho que ter pelo menos o goleiro e mais 4 jogadores de linha para eu começar a partida. Tá? Durante o jogo, esse número pode ser reduzido. Tá? E vai depender do árbitro a decisão de terminar a partida por insuficiência de jogadores ou seguir a partida da maneira que está. As substituições no handball elas são ilimitadas e elas não precisam que a bola esteja fora de jogo para acontecer. Então, a qualquer momento do jogo, eu posso substituir jogadores. Então, as substituições não precisam ser comunicadas ao mesário. Elas podem acontecer a qualquer momento durante o jogo. O goleiro, como ele tem uma regra especial para ele, é o jogador que pode tocar com qualquer parte do corpo na bola, tanto com os pés, com a mão ou com qualquer parte do corpo. E dentro da área do goleiro, algumas regras não se aplicam a ele. Então o goleiro dentro da área, ele pode dar quantos passos ele quiser segurando a bola. Tá? E o goleiro, quando ele sai da área para a linha, né, popularmente falando, ele vira um jogador de linha. Né? Então aí qualquer regra que se aplica a um jogador de linha, se aplica ao goleiro também. Né? Só que ele não pode sair da área, nem voltar para dentro da área em posse da bola. Tá? Para ele sair da área, ele tem que realizar um passe para um jogador companheiro, sair da área e receber essa bola novamente. Tá? Ele também não pode, em posse da bola, voltar para dentro da área. É marcado um tiro livre para a equipe adversária. A área do gol no handball, ela apenas pode ser ocupada pelo goleiro. Tá? Nenhum outro jogador pode adentrar a área de gol. Tá? Quando acontece isso, é considerado uma invasão, tanto da equipe de ataque quanto da equipe de defesa. Se a equipe de ataque invadir a área, ou pisar na linha da área no momento do arremesso, ou passar por dentro da área para criar uma vantagem no ataque, é marcado um tiro de meta, a bola do goleiro. Se a equipe adversária, se a equipe de defesa, ela invade a área para ganhar alguma vantagem defensivamente, por exemplo, numa marcação de impedimento, o atleta pisa na linha da área, ou invade a área, ou passa pela área para ganhar vantagem, é marcado um tiro livre ou um tiro de 7 metros, dependendo da situação. O manejo de bola no handball e o jogo passivo. O handball ele permite a gente fazer muitas ações com a bola. Eu posso driblar a bola, posso rolar a bola, posso empurrar a bola, posso trocar a bola de uma mão para outra, posso estar no chão e continuar manejando essa bola. Então, a regra permite eu fazer muitas coisas. O que eu não posso fazer com a bola, no manejo da bola? Estar driblando, parar o drible e driblar novamente, são 2 saídas, né? Ou dar mais de 3 passos com a bola, que é uma andada, é uma infração da regra, bola para o adversário. Uma regra interessante no manejo de bola do handball é o jogo passivo. O jogo passivo ele é marcado quando a equipe que está em posse da bola, a equipe atacante, ela não manifesta vontade de atacar o adversário, ela não está conseguindo efetuar seu ataque no adversário. Né? Então o árbitro sinaliza que a equipe está jogando passivamente. Então no handball, se eu estou ganhando o jogo, eu não posso ficar enrolando muito tempo no ataque para ganhar tempo. Né? Se o árbitro perceber que eu estou enrolando no ataque, eu não estou conseguindo efetuar o meu ataque, ele marca um jogo passivo, ele sinaliza um jogo passivo. Né?
A partir da sinalização do árbitro, minha equipe tem 6 passes para fazer o arremesso no gol. Se não conseguir arremessar no gol, é marcado um jogo passivo e a bola é do adversário, tem que voltar para a defesa. Então é uma regra que dá uma dinâmica muito interessante para o jogo de handebol. No handebol a gente tem alguns tiros, né? Tiro de saída, tiro lateral, tiro de meta, tiro livre e tiro de 7 metros. Tá? O tiro de saída, ele é cobrado, né, sempre que começa a partida, no primeiro ou no segundo tempo, ou após a marcação de um gol. Tem algumas particularidades. Quando o tiro de saída ele é cobrado no começo do primeiro tempo e do segundo tempo, as equipes têm que estar posicionadas no seu campo. Tá? Cada uma no seu campo, nas suas posições. Quando acontece o tiro de saída após um gol, apenas a equipe que sofreu o gol, que vai ser a equipe atacante, ela tem que estar no seu campo de defesa. A equipe adversária que fez o gol, ela não precisa estar no seu campo de defesa. Então permite que eu sofra o gol, faça um tiro de saída rápido, como sendo um contra-ataque, sem que a equipe adversária esteja posicionada na sua defesa. Né? Então é uma regra bastante interessante do handebol. O tiro lateral é cobrado quando a bola sai pela linha lateral da quadra, né? E tem que ser cobrado com pelo menos um pé sobre a linha da quadra no local onde a bola saiu. Né? Eu posso estar com um pé na linha e um pé dentro da quadra, um pé na linha e um pé fora da quadra, ou os 2 pés sobre a linha. Tá? Tem que ser cobrado com pelo menos um pé em cima da linha. O tiro de meta ele é cobrado apenas pelo goleiro, né? Ele tem que ser cobrado dentro da área pelo goleiro, e ele é assinalado quando um jogador atacante invade a área irregularmente, quando o goleiro defende a bola e tem o controle dela dentro da área, ou quando acontece um arremesso, o goleiro defende essa bola e a bola sai para a linha de fundo. Também a bola continua com o posse do goleiro, então é um tiro de meta que apenas o goleiro pode cobrar. O tiro livre, qualquer infração que aconteça no jogo, qualquer falta ou infração, é marcado um tiro livre no local que a infração foi cometida. Tá? A não ser quando essa infração ela é cometida dentro da linha de 9 metros. Né? Por quê? Porque em todos os tiros, os jogadores têm que ficar a 3 metros de distância da bola. Os jogadores adversários têm que ficar a 3 metros de distância da onde está sendo cobrado o tiro. Tá? Então, se for um tiro dentro da linha de 9 metros, né, os jogadores não têm como ficar a 3 metros da bola estando ali em frente à área. Então, o time de ataque, o time atacante, tem que sair da linha de 9 metros e o tiro é cobrado no local mais próximo, ali na linha de 9 metros. Então, a linha de 9 metros tem essa função de guardar essa distância de 3 metros para a realização dos tiros. E o tiro de 7 metros, que é o famoso pênalti do handebol, né? Onde é só o jogador arremessador e o goleiro que vão ali participar da jogada. Tem a marcação de 7 metros no chão, o jogador que vai cobrar o tiro tem que ficar com o seu pé para trás da linha, né? Ele não pode queimar a linha, não pode pisar na linha no momento do arremesso, nem com o pé escorregando para essa linha, nem pisando na linha na hora do arremesso. Ele também não pode saltar para arremessar essa bola e também não pode passar essa bola para outro companheiro. Ele tem que realizar o tiro de 7 metros direto para o gol. A parte legal também do handebol são as punições. As punições do handebol permitem que o jogo fique bastante dinâmico. A gente tem 3 tipos de punição e elas não são obrigatoriamente progressivas. Né? A gente tem o cartão amarelo, a exclusão por 2 minutos e a desqualificação, que é o cartão vermelho. A advertência cartão amarelo, ela é dada em condutas faltosas que não são muito graves. Né? Então o árbitro quer advertir um jogador que fez uma falta um pouco mais pesada, um pouco mais dura, ou realizou várias faltas sucessivas, né? Ele vai lá e dá um cartão amarelo para esse jogador. Né? A equipe inteira pode ter apenas 3 cartões amarelos. Né? E um jogador pode ter apenas um cartão amarelo. Então, se um jogador receber um cartão amarelo, a próxima punição que ele leva é 2 minutos. Se a equipe recebeu 3 cartões amarelos, a próxima punição que a equipe recebe tem que ser 2 minutos. Ela não pode receber outro cartão amarelo.
Então, o 2 minutos, né, a exclusão, o jogador que recebeu a exclusão, ele fica 2 minutos fora da quadra. E a equipe fica com um jogador a menos. Quando passar o tempo de 2 minutos, esse jogador pode retornar para a quadra ou pode retornar outro jogador em seu lugar. Tá? Não precisa ser o mesmo jogador. Essa exclusão de 2 minutos, ela é quase que uma pílula mágica do handball, né? Então ela é utilizada quando o jogador reclama muito com a arbitragem, quando ele atrasa o jogo, quando ele joga a bola para longe para atrasar o tiro tiro livre da equipe adversária, quando comete faltas mais pesadas. Então, no handball não permite-se muita reclamação, nem muito atraso de jogo, muita simulação. Então, o 2 minutos ele é a pílula mágica. O jogador reclamou, toma 2 minutos. Ele jogou a bola para longe, toma 2 minutos. Fez falta mais dura, toma 2 minutos. Né? E um jogador pode receber 2 vezes essa punição, essa exclusão de 2 minutos. Na terceira vez que ele recebe, ele é desqualificado. Né? Então ele recebe o terceiro 2 minutos, ele não volta mais para o jogo. A equipe dele fica com 1 a menos durante os 2 minutos, mas depois ele pode voltar outro jogador para o seu lugar para completar a equipe novamente. Mas ele não pode mais voltar para a quadra. A gente tem também a desqualificação por cartão vermelho. Né? Uma falta que põe em risco o adversário, por exemplo, segurar o braço de arremesso por trás, fazer uma falta mais dura que eu vou machucar o meu adversário, briga na quadra, xingamentos, qualquer tipo de conduta antiesportiva mais grave, ela é passível de desqualificação direta, tá? Então, o jogador pode não ter tomado nenhum amarelo, nenhum 2 minutos e pode tomar um cartão vermelho direto, tá? Depende da atitude que ele teve dentro da quadra. A gente tem também o cartão azul, tá? O cartão azul ele é só um complemento da desqualificação. Então, o jogador quando sofre uma desqualificação por cartão vermelho, ele tem que deixar a quadra, né? Não pode ficar mais no banco de reserva, nem ficar na arquibancada. Ele tem que deixar ou ir para o vestiário ou deixar o ginásio. Tá? A equipe dele fica com 1 a menos durante 2 minutos e depois pode substituí-lo por outro jogador. Tá? Só que isso interfere apenas no jogo. Tá? O jogador vai sair daquele jogo. Ele não pega uma punição para o próximo jogo, igual acontece no futebol ou no futsal. O jogador fica expulso, não joga o próximo jogo. No handball, não. Se ele levou cartão vermelho, ele é desqualificado daquela partida. Tá? Na próxima, ele pode jogar. Se ele recebeu um cartão vermelho e o árbitro mostrou também um cartão azul, significa que vai ter um relatório na súmula que vai ser julgado posteriormente. Então, esse relatório sendo julgado, pode ser que o jogador receba punições para os próximos jogos. Fique aí 2, 3 jogos, 1, 2, 3 jogos sem jogar, dependendo da atitude que ele tomou do jogo. Então, cartão azul é apenas para informar o jogador, sinalizar que ele vai ter um relatório, que ele vai ser julgado, que ele pode pegar alguns jogos de gancho. Tá? Então, as punições do handball são bastante interessantes, né? E permitem que o árbitro tenha bastante controle da partida. Então é isso, pessoal. A aula sobre handball era isso. Expliquei para vocês sobre a história, sobre os fundamentos técnicos, sobre os aspectos táticos e sobre as regras básicas do handball. Tá? Espero que tenha contribuído para o estudo de vocês e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!